José Mauro de Vasconcelos escreveu uma história que atravessou gerações, inspirando leitores com a voz de uma infância cheia de imaginação, dor e ternura. Ambientado em uma periferia que pulsa contraditória entre pobreza e riqueza de afetos, o livro acompanha a vida de um menino chamado Zezé, cuja imaginação transforma pequenas coisas em mundos inteiros. Desde as primeiras linhas, a narrativa estabelece o tom do resumo do livro O Meu Pé de Laranja Lima. Honestidade brutal sobre as dificuldades sociais e sensibilidade lírica diante da descoberta do brilho escondido nas coisas simples. Inscreva-se no canal Livrissimo e deixe um curtir neste resumo se quer mais histórias contadas com o coração e com ritmo de roteiro. Infância de Zezé, a casa e a família. Zezé é apresentado como uma criança esperta demais para sua idade, com um jeito traquina que incomoda adultos. A casa onde mora é pequena, apertada de afetos e recheada de tensões, onde pais sobrecarregados raramente traduzem amor em palavras. Ele aprende cedo a ler os silêncios, a interpretar olhares, a transformar reclamações em provocações como quem testa os limites do mundo. A narrativa do resumo do livro O Meu Pé de Laranja Lima mostra como a infância de Zezé é tecido de feridas e invenções. Quando o mundo não responde com ternura, a imaginação vira abrigo e resistência. O Pé de Laranja Lima e o mundo da imaginação. No quintal da casa existe um pé de laranja lima que, para Zezé, não é apenas uma planta. É confidente, castelo, amigo que escuta suas queixas e responde com segredos que só a infância entende. Ele conversa com a árvore, inventa nomes para galhos e brinca de ter um companheiro fiel em meio à solidão doméstica. Essa relação entre menino e árvore é o coração do resumo do livro O Meu Pé de Laranja Lima. Um lembrete de que, quando faltam adultos capazes de acolher, as crianças criam mundos onde podem ser escutadas e amadas. A malandragem e as primeiras travessuras. Zezé ganha fama no bairro por suas traquinagens, que nascem tanto de curiosidade quanto de uma necessidade de atenção. Ele quebra janelas, se mete em confusões e apronta com vizinhos, sempre com uma interpretação infantil do que é certo e errado. A narrativa descreve essas cenas como janelas para a complexidade de seu caráter, por trás do diabo no corpo que todos falam a uma sede de afeto que ele não sabe nomear. No resumo do livro O Meu Pé de Laranja Lima, essas travessuras são tratadas com humor e pena, mostrando que a crueldade do ambiente pode gerar atos que são pedidos de socorro mascarados. A relação com a família de trabalho e a dureza da vida. A família de Zezé convive com o cansaço do trabalho, salários curtos e humilhações. Adultos que deveriam proteger muitas vezes respondem com palmadas ou palavras ásperas. A narrativa não poupa detalhes que revelam como o sofrimento econômico se traduz em violência simbólica contra as crianças. O resumo do livro O Meu Pé de Laranja Lima usa essas cenas para mostrar a dureza de um contexto onde o amor existe em gestos pequenos, às vezes, contraditórios, e onde a inocência aprende cedo a se virar. A descoberta de pequenos prazeres e amizades. Mesmo em meio às dificuldades, Zezé encontra janelas de alegria, brincar nas ruas, conversar com vizinhos e, sobretudo, escutar histórias que alimentam sua imaginação. Pequenas amizades surgem, e o menino aprende que laços simples podem salvar um dia. A narrativa destaca que, no resumo do livro O Meu Pé de Laranja Lima, os momentos de ternura raros brilham com intensidade maior por estarem cercados de dor, e que a criança passa a colecionar memórias afetivas que moldarão sua visão de mundo. A violência que marca a infância. Há episódios em que a violência, física e emocional, deixa marcas profundas, palmadas que não curam, gritos que embotam a autoestima, e um senso de culpa que a criança carrega sem entender sua origem. A narrativa aborda essas cenas sem sentimentalismo fácil, mostrando como o sofrimento cotidiano pode enrijecer um menino por fora enquanto inflama sua sensibilidade por dentro. No resumo do livro O Meu Pé de Laranja Lima, essa dureza funciona como contraste para as cenas de ternura que virão e que farão o leitor sofrer e se comover. A amizade com Portuga e outros adultos. No desenrolar da história, Zezé encontra figuras adultas que se destacam por gentileza ou afeto inesperado, como o homem chamado Portuga, que oferece atenção sem julgar e se torna referência de bondade. Esses encontros com adultos benevolentes mostram ao menino que existe outro tipo de relação possível, e aos poucos seu entendimento sobre confiança começa a se ampliar. No resumo do livro O Meu Pé de Laranja Lima, a presença desses personagens é decisiva,
oferecem contrapontos que permitem à narrativa explorar redenção e aprendizado. A mentira que protege e o segredo que corrói. Zezé inventa histórias e esconde verdades como um mecanismo de sobrevivência. Mentiras pequenas servem para proteger-se da vergonha e da dor, mas também criam abismos internos. A narrativa mostra como o segredo não resolvido corrói aos poucos. A criança aprende a mascarar feridas, e sem querer, se afasta da possibilidade de cura verdadeira. No resumo do livro O Meu Pé de Laranja Lima, esse tema evidencia o preço emocional de crescer cercado por tabus e silêncios. Um incidente marcante é a consequência de uma brincadeira. Uma das travessuras de Zezé resulta em um incidente que rompe o cotidiano e coloca em risco sua relação com a família e com a comunidade. O evento funciona como gatilho para mudanças dramáticas no enredo. A narrativa detalha o impacto emocional do acontecimento, mostrando que uma ação infantil pode desencadear consequências que afetam adultos e destruíram expectativas. No resumo do livro O Meu Pé de Laranja Lima, esse episódio é ponto de virada que aproxima o leitor do núcleo da dor e da necessidade de redenção do personagem. O afastamento e a busca por afeto em outros lares. Após o incidente, Zezé experimenta afastamentos e mudanças de ambiente que o forçam a buscar afeto em lugares improvisados, casas de parentes, figuras públicas e amizades que nascem da migração forçada. Essas passagens deixam claro que lar é mais que uma casa física. É um conjunto de relações que dão sentido à vida de uma criança. O resumo do livro O Meu Pé de Laranja Lima explora como deslocamentos revelam a vulnerabilidade infantil e a resiliência que brota do desejo por conexão. Momentos de esperança e pequenos milagres. A história traz instantes quase milagrosos, um gesto de ternura inesperado, uma refeição compartilhada que acalma, a compreensão de um adulto que renova forças, que sustentam Zezé nas horas de desamparo. A narrativa descreve esses momentos com delicadeza, como pequenos sopros que mantêm acesa a chama da esperança. No resumo do livro O Meu Pé de Laranja Lima, essas cenas são essenciais para equilibrar o retrato das dificuldades e mostrar que, mesmo em circunstâncias duras, o afeto persiste. A doença e o drama emocional. A trama encaminha-se a um momento de crise quando a saúde e as perdas se tornam centrais, expondo fragilidades e gerando um sofrimento coletivo. A narrativa coloca o leitor dentro do desespero cuidadoso dos que amam, descrevendo noites de vigília, orações mudas e olhos inchados de quem espera por um sorriso. No resumo do livro O Meu Pé de Laranja Lima, a doença funciona como prova final daquilo que foi construído. Laços afetivos testados na adversidade, revelando quem realmente ama sem condições. A reação da comunidade e dos vizinhos. A comunidade reage de maneiras distintas. Há quem se afaste por medo, quem condene e quem se aproxime para ajudar. Essas reações oferecem um panorama social que revela preconceitos, solidariedades e a complexidade das redes informais de apoio. A narrativa do resumo do livro O Meu Pé de Laranja Lima usa esse contexto para mostrar que a infância se desenrola não apenas dentro de uma casa, mas numa teia social que pode tanto sufocar quanto salvar. A perda e o luto vivenciado por Zezé. Quando a perda acontece, Zezé enfrenta o luto com a força de quem ainda não tem palavras para nomes tão grandes. A dor se manifesta em silenciosa confusão, em perguntas que o mundo adulto não sabe responder. A narrativa acompanha suas tentativas de entender o mundo sem a presença perdida, mostrando como a infância convive com a ambivalência de sentir muito sem ter meios de expressar. No resumo do livro O Meu Pé de Laranja Lima, este bloco é o ápice emocional que convida o leitor a partilhar da dor e do processo de amadurecimento que ela impõe. A reconstrução lenta e o papel do pé de laranja lima. Após o choque, a reconstrução do cotidiano começa com passos pequenos, rituais, lembranças, visitas e diálogos que timidamente retornam à normalidade. O pé de laranja lima segue sendo refúgio e testemunha. Zezé, mesmo marcado, recorre à árvore para encontrar palavras que ainda não consegue dizer a pessoas. A narrativa revela que a cura não é um ato súbito, mas uma costura gradual que envolve trabalho emocional. No resumo do livro O Meu Pé de Laranja Lima, esse processo demonstra a força das pequenas rotinas e das memórias afetivas. O aprendizado sobre perdão e responsabilidade. Zezé aprende lições duras sobre responsabilidade por atos e sobre o valor do perdão,
Ele percebe que pedir desculpas e assumir erros não apaga dor, mas cria possibilidades de recomeço. A narrativa apresenta essas mudanças internas como maturidade precoce, uma criança que cresce na pressa de ser adulta por conta das exigências do mundo à sua volta. No resumo do livro O Meu Pé de Laranja Lima, esse momento é mostrado como passagem necessária para que o protagonista se torne mais humano e compassivo. A lembrança que permanece e a força da memória. Mesmo quando a vida segue, certas lembranças se fixam como faróis, cheiros, palavras, um pedaço de conversa, ou um galho do pé de laranja lima. A narrativa celebra a memória afetiva como força que sustenta a identidade e oferece sentido. O resumo do livro O Meu Pé de Laranja Lima conclui que a experiência vivida por Zezé modela uma visão de mundo que valoriza o simples, o humano, e o que se constrói com sentimento. Lições que perduram sobre infância e empatia. Ao fim da história, restam lições claras sobre como a infância exige escuta, sobre o poder transformador de pequenos atos e sobre a importância de adultos que saibam acolher sem violência. A narrativa convoca o leitor a revisitar sua própria capacidade de empatia e a reconhecer que proteger e educar são tarefas que exigem paciência e afeto. No resumo do livro O Meu Pé de Laranja Lima, essas lições aparecem como convite prático para repensar atitudes cotidianas. O fechamento da obra reafirma que as marcas da infância acompanham alguém por toda a vida, mas também que afetos verdadeiros e pequenos rituais de cuidado podem transformar destinos. Nada mais emocionante do que ler o livro completo em mãos e sentir as emoções que o autor expressa em cada palavra. Se este resumo do livro O Meu Pé de Laranja Lima tocou você, deixe um comentário contando qual cena mais mexeu com seu coração e considere adquirir sua edição preferida para vivenciar a narrativa integralmente. Frase de impacto final conectada à mensagem central do livro. A verdadeira grandeza de uma vida se revela nos cuidados mínimos que damos uns aos outros, e nas árvores silenciosas que guardam nossa infância.